Este caderno Teoria e Debate faz parte da série Reconstrução e Transformação do Brasil, um conjunto de elaborações que tem como objetivo problematizar questões da sociedade contemporânea e propor políticas públicas para o Brasil, realizado no âmbito do Centro de Altos Estudos e dos Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas, NAPPS. Esses cadernos constituem subsídios para o debate propositivo e de alternativas para o país e não têm caráter de resolução partidária, programa de governo. Além disso, não necessariamente expressam as opiniões da direção da Fundação Perseu Abramo. As opiniões expressas neste documento são de responsabilidade dos autores. Agosto de 2022. Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas Trabalho. Expediente. Diretoria. Presidente, Aloísio Mercadante. Vice-presidenta, Vivian Farias. Helen Coutinho, Jéssica Italoema, Alberto Cantalice, Arthur Henrique, Carlos Henrique Árabe, Geraldo Magela, Jorge Bittar e Walter Pomar. Conselho Curador. Dilma Rousseff, Presidenta de Honra, Fernando Haddad, Presidente, Ana Maria de Carvalho, Ademar Arthur Choro dos Reis, Arlete Avelar Sampaio, Azilton Ferreira Viana, Camila Vieira dos Santos, Celso Luiz Nunes Amorim, Dilson de Moura Peixoto Filho, Eleonora Menicucti, Eliane Aquino Custódio, Elisa Guaraná de Castro, Esther Bemergue de Albuquerque, Everaldo de Oliveira Andrade, Fernando da Mata Pimentel, Fernando Dantas Ferro, Francisco José Pinheiro, Iole Ilíada Lopes, José Roberto Paludo, Laís Wendel Abramo, Luísa Borges Dulce, Maria Isolda Dantas de Moura, Nabil Georges Bonduque, Nilma Lino Gomes, Paulo Gabriel Soledade Nassif, Penildon Silva Filho, Sandra Maria Salles Fagundes, Sérgio Nobre, Tereza Helena Gabriele Barreto Campelo, Vladimir de Paula Brito. Equipe editorial, Rose Espina, Rogério Chaves, Raquel Costa e David da Silva Júnior. Editoração e capa, Camila Roma Revisão, Angélica Ramaxiotti e Claudia Dreuti. Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas Trabalho. Adriana Marcolino, Alexandre Sgrexia, Ana Flávia Marques, André Calistri, Antônio Prado. Arilson Favareto, Arthur Henrique Silva Santos, Barbara Valejos Vasquez, Bia Gassud, Carlos Veras, Clemente Das Lúcio, Daricrim, Darlene Testa, Denise Dal, Eimar Logersil, Emílio Chernavsky, Eneida Vinhais Bia Dutra, Fábio Bom, Fernando Lopes, Flávia Vinhas, Givanilson Porrio da Silva, Jonas Donizete, Josi Lopes Feijou, Juliane Furno, Lais Abramo, Leia Marques, Lourival Casula, Luiz Azevedo, Magda Biavai, Marcelo Manzano, Matilde Ribeiro, Marcelo Sereno, Marcia Leite, Marilane Teixeira. Messias Melo, Miguel Rosseto, Paulo Sérgio Mussouça, Pedro Tuman, Rita Pinheiro, Rafael Marques, Ramiro Castro, Ramon Chaves Gomes, Roberto Veras, Rosane Bertotti, Sandra Brandão, Sandra Oliveira, Sandro Silva, Silvana Abramo, Silvia Portela, Solange Sanches e Tatiane Godoy. Centro de Altos Estudos, CAE. Coordenador Executivo, William Ozaki. Fundação Perseu Abramo. Instituída pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em maio de 1996. 4. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Sumário. Apresentação. Capítulo 1. O direito ao trabalho em uma sociedade sem emprego. O mercado de trabalho brasileiro entre duas crises. Capítulo 2. Desigualdades estruturais no mundo do trabalho. Capítulo 3. Sistema Público de Proteção ao Trabalho. Propostas. Referências bibliográficas. 05. 10. 40. 90. 131. 144. 5.
A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Apresentação 1. A questão social é tema central para a reconstrução civilizatória do Brasil. Tal como o ocorrido durante os governos Lula e Dilma, é fundamental estruturar um novo modelo de desenvolvimento centrado na busca pelo pleno emprego, na superação da pobreza, na redução das desigualdades, e na garantia e ampliação dos direitos ao conjunto da população. A retomada da construção de um estado de bem-estar social e o seu fortalecimento, assim como um mundo do trabalho mais próspero, menos desigual e pleno de direitos são eixos centrais desse modelo. É de fundamental importância avançar na elaboração de uma perspectiva que responda aos problemas atuais, gerados pela intervenção desastrosa dos governos Temer e Bolsonaro na economia, no sistema de proteção social e de garantia de direitos trabalhistas e na gestão da pandemia e que teve como consequência o aprofundamento de um enorme abismo social no país e uma situação de desestruturação no mercado de trabalho brasileiro de proporções alarmantes. Mas, além disso, há que avançar decisivamente no enfrentamento das desigualdades seculares e estruturais que caracterizam o mundo do trabalho no país como um elemento central para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Diante disso e considerando a situação atual do mundo do trabalho no Brasil, analisada nos capítulos seguintes, é necessário também lançar o olhar à atual reconfiguração do mercado de trabalho e da organização produtiva e as novas formas de emprego e o UNAC Trabalho faz um agradecimento especial a André Krim, pesquisador do CISIT Unicamp pela elaboração de microdados da PNAD contínua, contribuição fundamental para a estruturação deste documento. 6. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Trabalho no contexto da quarta revolução tecnológica e dos processos de uberização da economia que, atingindo importantes setores, resultam em alto grau de precarização, intensificação do trabalho e superexploração digital que, além dos seus efeitos sociais para consumidores e da mercantilização de dados privados, colocam a relação de emprego sob o manto de contratos de natureza civil destituídos de direitos. Além de um novo arcabouço macroeconômico fiscal adequado a um projeto nacional de desenvolvimento como apresentado no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil elaborado em 2020, é necessário buscar formas ativas de participação do Estado no mercado de trabalho, para além da intermediação e capacitação, e criar as condições para um amplo programa de desenvolvimento nacional capaz de recuperar a capacidade de investimento e de direcionar tanto os capitais públicos quanto os privados para a geração de empregos de qualidade e a promoção trabalho decente. Pelo lado do acesso ao crédito, articular a renegociação das dívidas de micro e pequenas empresas e de consumidores. Tudo isso em um ambiente de diálogo e concertação nacional. Para retomar o caminho de redução da pobreza e da desigualdade e reverter a desestruturação do mercado de trabalho gerada pelas crises do ultraliberalismo e da pandemia, é fundamental recuperar e fortalecer de forma incisiva os programas de inclusão social e distribuição de renda, em forma articulada ao combate ao desemprego e à precarização do trabalho. O desenho de políticas sociais e trabalhistas adequadas aos tempos de recuperação não deve prescindir das boas práticas desenvolvidas durante os governos petistas. 7. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. A repercussão da Contra-Reforma Espanhola, espraiando a ideia revogatória das reformas trabalhistas latino-americanas que tiveram, na espanhola, uma referência importante, fortaleceu o tema do trabalho e de sua necessária proteção na agenda pública. No entanto, a simples revogação da reforma trabalhista de 2017, promovida pelo governo Temer, não é suficiente para restaurar o sistema anterior, cuja destruição é mais ampla do que a produzida pela Lei 13.467/2017. Há importantes alterações nas práticas do trabalho que precisam ser consideradas, para que se instaure o processo de construção de um novo marco regulatório que possa incorporar a todos os trabalhadores e trabalhadoras,
independentemente do tipo de vínculo. Assim, com o objetivo de superar as históricas desigualdades que caracterizam o mundo do trabalho no Brasil e retomar a difícil caminhada pela construção de um sistema público de proteção do trabalho, interrompida pelo golpe de 2016, pela reforma trabalhista de 2017, pela pandemia da Covid-19 e pelas medidas mais recentes do atual governo, o NAC-Trabalho apresenta um conjunto de reações e propostas que tem como foco a centralidade do trabalho e a necessária efetivação de um sistema que a todos possa integrar em direitos e garantias. As propostas, informadas pelos princípios isonômicos da não discriminação, da continuidade da relação de emprego e da regra da condição mais favorável, fundamentam-se nas ideias de relevância do papel do Estado não apenas como indutor e coordenador de políticas públicas integradoras, mas também como garantidor de emprego, trabalho e renda, e necessidade de avançar na construção de um sistema de proteção para todas as pessoas que trabalham, independente da natureza dos serviços prestados ou da posição na ocupação, e fortalecimento das organizações sindicais e de seus sistemas de representação, com 8. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Vistas à melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, da inclusão social e da participação do trabalho na renda nacional, e respeito e promoção dos direitos e princípios fundamentais constitucionais no trabalho e os convencionais diminuídos pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, garantia efetiva à liberdade sindical e à negociação coletiva, erradicação de todas as formas de trabalho forçado e escravo e do trabalho infantil, e eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho. É necessário que as políticas incorporem o enfrentamento efetivo das desigualdades estruturais no mundo do trabalho, em especial as desigualdades de classe, gênero, raça e etnia, idade e territórios, assim como os seus entrecruzamentos, com especial atenção para a relação entre as esferas do trabalho para o mercado e o trabalho doméstico e de cuidados não remunerado e suas implicações para as desigualdades de gênero, os problemas relativos ao acesso ao emprego e os problemas relativos à qualidade do emprego e aos direitos no e do trabalho. Além da necessidade de pensar em um novo padrão de regulação que a todos incorpore e que expanda as possibilidades de organizações de trabalhadores e trabalhadoras, é tarefa incontornável intervir politicamente sobre a dinâmica econômica do mercado de trabalho com o objetivo de criar as condições para a geração de mais e melhores empregos. Como um dos pressupostos para a superação da crise social e econômica é essencial que grupos econômicos, como sujeitos ativos na vida política e institucional, estejam comprometidos com a qualidade do trabalho realizado em toda a cadeia produtiva, com o cumprimento da legislação trabalhista, incluindo a prevenção e a erradicação do trabalho escravo e infantil, e a redução dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e a construção de ambientes de trabalho seguros, e a eliminação de atos. 9. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. De sindicais, e ao combate à concorrência desleal baseada na exploração ilegal do trabalho. E ao Estado cabe, ainda, fiscalizar e impor sanções às fraudes trabalhistas, previdenciárias e fiscais, ações necessárias à redução das desigualdades e ao regular funcionamento do Estado democrático de direito. Com essas diretrizes e entendimentos, os capítulos a seguir oferecem um conjunto de reações e propostas que pretendem contribuir para a abertura das trilhas por onde o Brasil deverá caminhar em direção a um desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável, e a uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, compatíveis com os desafios do século XXI. 10. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. O direito ao trabalho em uma sociedade sem emprego, o mercado de trabalho brasileiro entre duas crises.
O período entre a eleição de Lula da Silva e a derrubada abrupta do segundo mandato de Dilma Rousseff pode ser compreendido como a mais recente tentativa histórica de superação do subdesenvolvimento no Brasil, que, por definição, ocorre sob condições permanentemente adversas dadas pela sua posição periférica na hierarquia capitalista. A crise dessa experiência desenvolvimentista reabriu o debate econômico, sendo que a maioria dos argumentos elegeu a questão da produtividade como a causa central da crise do modelo de desenvolvimento dos governos petistas. Mesmo entre alguns economistas heterodoxos, consolidou-se a ideia de que desequilíbrios estruturais foram gerados pela baixa intensidade do crescimento da produtividade em comparação à alta intensidade dos avanços sociais proporcionados pelas políticas públicas e pelo mercado de trabalho, levando a seu esgotamento. Na miríade de posições, há uma perigosa convergência, ainda que nunca explicitada, de que a saída deveria ser outro modelo voltado prioritariamente para avanços na produtividade se necessário em detrimento, ou constrição, dos avanços sociais. A melhoria, no entanto, das condições de vida dentro do capitalismo depende necessariamente da construção de uma sociedade em que o mundo do trabalho avance mais intensamente que o mundo do lucro. Apesar de o crescimento da produtividade ser indispensável à necessidade de expandir o excedente social de uma economia subdesenvolvida, o simples aumento da produtividade não garante redistribuição de recursos, pelo contrário, pode reforçar desigualdades estruturais. Somente 11. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Quando há redistribuição estrutural de renda, portanto alguma homogeneização social, é que se pode armar a existência de um processo civilizatório de desenvolvimento capitalista. O comando civilizatório da redistribuição é fundamentalmente dado pela dinâmica do mercado de trabalho e das políticas sociais, subordinando a dinâmica da produtividade, e não o contrário. O argumento radicalmente produtivista possui um componente inconfessável, que se contrapõe à essência do que foram os governos petistas no Brasil, a constante necessidade de reduzir a posição relativa das rendas do trabalho em comparação à apropriação de lucros no país, ainda que sob aumento absoluto de ambas. A essência maior do modelo petista de desenvolvimento, que recupera as bases do trabalhismo democrático, é a constituição de uma sociedade em que todos tenham direito ao trabalho e a salários dignos, e que isso seja o motor fundamental tanto do crescimento econômico quanto da redução das desigualdades. Portanto, é um modelo em que a posição relativa do trabalho se altera positivamente em relação à posição relativa do capital na disputa pelas rendas, em primeiro lugar, e riquezas, em segundo. No entanto, é importante reafirmar que a produtividade possui um papel crucial na geração das condições necessárias para o crescimento econômico e que, sem ela, não há redistribuição possível. A natureza da redistribuição, no entanto, está fundamentalmente ligada a três pilares: a estrutura tributária, as políticas sociais e a dinâmica do mercado de trabalho. Tratando especificamente deste último, após 2003, a distribuição da renda per capita tendeu a aumentar nos níveis de renda médio-baixos e baixos com intensidade bem maior que nos níveis médio-altos e altos, criando o padrão dispersivo das rendas que afeta positivamente os trabalhadores. O argumento é muito simples: como a maioria das pessoas vive do trabalho e não do capital. 12. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Melhorar as condições do mercado de trabalho é a chave para melhorar a vida da sociedade como um todo. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP, de 2013, realizado por meio de regressões estatísticas das principais causas das variações e distribuições da renda domiciliar per capita, quantificou esse peso do mercado de trabalho, geração de empregos e elevação da renda do trabalho, como fator determinante para o crescimento da renda domiciliar per capita entre 1990 e 2012, respondendo por 71% dessa elevação, seguido pelas transferências de renda da Previdência, contribuição de 23%,
e pelas transferências de renda do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, contribuição de 4%. No tocante à redução das desigualdades da renda, medida pelo coeficiente de Gini, o mercado de trabalho respondeu por 47% da queda, seguido pelas transferências de renda, constitucionais e Bolsa Família, 24%, e pela Previdência, 15%, conforme tabela a seguir. Tabela 1, decompondo contribuições líquidas ao crescimento da renda e à redução da desigualdade de renda, Gini, Brasil, 1992-2012. Fonte, IP, Comunicado N 159, 2013, baseado em PNAD IBGE. Fatores: crescimento da renda domiciliar per capita, redução do índice de Gini. Mercado de trabalho 71%, 47%. Previdência 23%, 15%. Transferências de renda, constitucionais, como BPC, e Bolsa Família. 4%, 24%. Outros 2%, 13%. 13. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. No caso brasileiro, a variável mais importante para dimensionar a intensidade desse processo é o comportamento do salário mínimo, pelo fato deste funcionar como farol sinalizador de todas as rendas do trabalho e, portanto, indutor de ciclos de redistribuição de renda em favor do poder de compra do trabalho em si mesmo e na sua relação com o peso do capital. O GRACO mostra, em perspectiva histórica, a interdependência entre o salário mínimo, o índice de Gini, distribuição pessoal da renda, e a relação salários-PIB, distribuição funcional da renda, especialmente nos períodos em que houve uma política consistente de valorização do primeiro. GRACO 1, salário mínimo real, linha azul, salários PIB, linha vermelha, e índice de Gini, linha preta, série histórica. Fonte, IPData, IBGE, Estatísticas do século XX, Contas Nacionais, PNAD e PNAD contínua. Diretor do Salário Mínimo, INPC, outubro de 2021. Elaboração André Calistri. Apesar da imensa condensação de dados em larga perspectiva histórica, é notável como é possível depreender que a sociedade brasileira é extremamente avessa a mudanças estruturais. Houve, em mais de 80 anos de história, apenas dois momentos de combinação entre crescimento econômico e redistribuição funcional da renda em favor do trabalho: o período democrático. 14. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Já era trabalhista, especialmente entre 1951 e o começo de 1964, e os governos Lula e Dilma, 2003-2016. São dois tempos em que o Brasil se arriscou na transformação estrutural de sua economia, períodos curtos de um pouco mais de uma década, que foram seguidos por longos anos de estabilidade ou retrocesso do conjunto distributivo. Pouco mais de uma década de trabalhismo democrático gerou as condições do golpe militar de 1964, pouco mais de uma década de governos petistas gerou as condições para sua interrupção parlamentar em 2016, dessa vez, aparentemente, sem os militares. Em ambos os casos a economia política explica mais que a macroeconomia, era preciso reverter os ganhos da classe trabalhadora sobre a apropriação do excedente social. Ambos se encerraram de maneira violenta e abriram espaço para uma longa hibernação de direitos fundamentais e de outros processos civilizatórios. Os resultados dos governos Temer e o primeiro ano de Bolsonaro apontam claramente para uma reversão em todas as variáveis históricas expostas no GRACO: a perda da parcela do PIB apropriada pelo trabalho, o congelamento do salário mínimo e o aumento da desigualdade pessoal da renda. No ano de 2020, no entanto, houve uma forte queda do índice de Gini. Mas, nesse caso, essa queda se explica por motivos externos ao mundo do trabalho, ou seja, pelo pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200,
No início da pandemia do Covid-19, para as pessoas que perderam trabalho e renda no contexto da pandemia devido às medidas de isolamento social adotadas como tentativa de diminuir a contaminação pelo vírus 2. O auxílio emergencial de 2020, que pagou 68 milhões de benefícios, constituiu-se em um programa de transferência de renda de escala suficiente para 2. É necessário assinalar que essa foi a proposta apresentada pela oposição parlamentar e que finalmente foi aprovada. A proposta do governo Bolsonaro à época era de uma transferência de emergência de R$ 200. 15. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Momentaneamente, neutralizar o choque pandêmico no mercado de trabalho e reverter a desigualdade e a pobreza para níveis anteriores à crise de 2015. Entretanto, esse efeito esteve restrito a 2020, visto que ainda no desse ano tanto a sua cobertura quanto o valor de seu benefício reduziram-se significativamente. 3. Com efeito, o caderno de todas as rendas da PNAD contínua de 2021, recentemente divulgado, registrou uma nova elevação do índice de Gini da renda domiciliar per capita, voltando aos níveis de 2019, como se observa no gráfico 1. Além dos ganhos distributivos na renda do trabalho, o período 2003-2014 dos governos petistas foi marcado por uma extraordinária recuperação das condições estruturais e de emprego no mercado de trabalho, fenômenos esses que também estão sofrendo muito desde o golpe de 2016. Efetivamente, entre 2013 e 2014, mais de 20 milhões de empregos formais foram criados e o estoque de empregos formais subiu de 28,7 para 49,6 milhão, gráfico 2. A criação média anual de empregos formais passou de um patamar de 630 mil entre 1996 e 2002 para 1,6 milhão, 2003-2006, 2,3 milhões, 2007-2010, e 1,3 milhão, 2011-2014. Mesmo considerando o ano de crise de 2015, o último do mandato de Dilma antes de sua brutal interrupção, a criação de empregos nos governos petistas representa 38,5% do estoque atual. Esse fenômeno maior no mercado formal disseminou-se para o conjunto da economia e reverteu temporariamente a situação estrutural de alto desemprego existente em 2003, cuja queda sustentou o processo de ganhos dos trabalhadores acima descrito. 3. Em 2021, o auxílio emergencial foi substituído pelo Auxílio Brasil, cuja cobertura está restrita aos antigos beneficiários do Bolsa Família e ala do Cadastro Único, com benefício médio de R$ 400. Em agosto de 2022 o valor do benefício foi aumentado para R$ 600, com vigência até 31 de dezembro desse mesmo ano. Para uma análise mais detalhada desse processo, ver o caderno do NAC Desenvolvimento Social, NAC GSFPA, 2022. 16. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Gráfico 2. Dinâmica de criação de empregos formais, RAIS-IKG, série ajustada, em milhares. Fonte, RAIS-IKG-DMTE, elaboração André Calistri. Os governos Lula-Dilma foram uma exceção no período 1992-2020, gráfico 3, a taxa de desemprego, medida por diferentes metodologias, mostrou forte aceleração entre 1995 e 2013, a partir daí, iniciou trajetória de queda que se prolongou até 2014. De 2015 até os dias atuais, no entanto, o desemprego voltou a acelerar e, este é o ponto mais importante, estabilizou-se em um patamar superior ao período imediatamente anterior ao dos governos petistas. Esse novo desemprego estrutural demonstra não apenas os efeitos de uma grave crise econômica, mas também aponta mudanças produtivas na sociedade brasileira contrárias ainda mais à participação do trabalho nos frutos do progresso econômico. Um cenário econômico, portanto,
mais desafiador para projetos civilizatórios que o encontrado em 2003. 17. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. GRACO 3, Taxas de desemprego, 1992-2021. Fontes, IBGE e DIEESE. Elaboração André Calistri. Uma crise em dois atos. A crise no mercado de trabalho brasileiro possui dois grandes atos. O primeiro representado pelas crises política e econômica que se iniciam em janeiro de 2015 e que culminaram com o golpe de 2016, o que abriu espaço para a imposição de agenda econômica liberalizante, com o governo Temer modificando profundamente a institucionalidade e o padrão de desenvolvimento vigente nos períodos Lula e Dilma. E o segundo, pela pandemia de Covid-19 iniciada em 2020, que, sob o negacionismo e má gestão do governo Bolsonaro, acelerou brutalmente as mudanças estruturais iniciadas pelo governo anterior. A primeira crise levou ao salto estrutural do desemprego. Em mais de 20 anos desde o Plano Real, a população absoluta de desempregados aumentou de entre 4 e 9 milhões de pessoas para quase 14 milhões em 2017, mantendo-se perigosamente estável, mesmo com a recente recuperação de emprego de INSS. 18. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. 2021, GRACO 4. O novo contingente de desempregados no Brasil demanda políticas públicas e programas políticos distintos, pois cresce a dinâmica própria da vida para o desemprego entendida como desalento ou desemprego de longa duração de parte expressiva da população economicamente ativa, uma porta de entrada irresistível às formas precárias e à superexploração do trabalho. GRACO 4, População desocupada 1992-2021, em milhares, médias anuais. Fonte, IBGE. Elaboração André Calistri. A sincronia entre as duas crises, as transformações produtivas do ultraliberalismo iniciado com o golpe de 2016 e os efeitos da pandemia, intensificados por um governo negacionista e comprometido com a agenda do golpe, tem provocado um efeito devastador no mercado de trabalho, o aumento permanente do exército de desempregados provocado pela primeira crise ultraliberal e a expulsão selvagem de parcela da população em idade ativa do mercado de trabalho na segunda crise pandêmica. É um modelo, portanto, duplamente excludente, afetando ao mesmo tempo o nível e a estrutura do emprego. 19. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. A permanência deste novo contingente de desempregados, da precarização trabalhista e o congelamento do salário mínimo podem trazer consequências permanentes para qualquer tentativa futura de retomada de um modelo de desenvolvimento, mesmo aqueles de orientação mais conservadora. Ademais, o mercado de trabalho brasileiro pode tornar-se irreconhecível nos próximos anos, no pior sentido, pois a precarização das condições de trabalho provocada pela deterioração institucional está convergindo com as mudanças profundas no padrão tecnológico industrial. A introdução das formas fluidas e imediatas de contratação por aplicativos, aliada à ruptura da relação entre o trabalho em si e o local aonde este trabalho se realiza, está impulsionando a sociedade brasileira para níveis bárbaros de relações trabalhistas. Por ora, os efeitos estruturantes das políticas do período Lula-Dilma ainda são capazes de amenizar este processo de desmonte, especialmente em razão da dificuldade política do governo Bolsonaro de promover uma desvalorização real do salário mínimo, assim como eram os militares após o golpe de 1964. No entanto, a explosão da taxa de desemprego e da massa de desempregados, a permanecer estruturalmente superior às décadas anteriores, vai corroer no médio prazo os últimos pilares da experiência trabalhista recente, caso o desmonte das políticas de mercado de trabalho não seja revertido. A crise provocada pela pandemia sobre o mercado de trabalho já em desestruturação devido à reversão ultraneoliberal iniciada por Temer e continuada por Bolsonaro,
assumiu contornos inéditos em relação tanto à diminuição do seu tamanho quanto à sua capacidade de recuperação no imediato pós-pandemia, acelerando em 2 anos processos de desestruturação do mercado de trabalho que levariam uma década para ocorrer. De modo geral, é importante perceber que esse duplo processo vem acentuando a deterioração do mercado de trabalho como 20. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Ferramenta tanto de inclusão quanto de redistribuição social. Os dados apresentados a seguir concentram-se na PNAD contínua e PNAD Covid, ambas realizadas pelo IBGE em regime especial por telefone durante a pandemia. A desagregação destes indicadores por gênero e raça, por sua vez, mostra imensas disparidades nos estoques de pessoas desempregadas, sendo a população negra, tanto a masculina como a feminina, a mais atingida pelo desemprego em relação à população branca, GRACO 5. Essa diferença era menor antes da primeira crise, mas aumentou ao longo de 2016 a 2019 e permaneceu assim durante a pandemia. Tanto entre a população branca quanto entre a população negra, o número de mulheres desempregadas é superior ao dos homens nessa mesma situação, sendo que o número de mulheres negras desempregadas é quase o dobro do número de mulheres brancas desempregadas pós-2016. O estoque feminino de desempregados somente manifestou reação após o M da segunda onda pandêmica, no segundo trimestre de 2021. O movimento entre as duas ondas foi de que o mercado de trabalho teve procura por mão de obra masculina em detrimento da feminina, para quem a carga de trabalho doméstico e de cuidados não remunerado aumentou extraordinariamente em razão do fechamento de serviços públicos voltados para o atendimento às famílias, escolas, creches, serviços de atendimento a pessoas idosas e com deficiência, entre outros. 21. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. GRACO 5, população desempregada, por sexo e raça. Fonte, microdados PNAD IBGE elaboração de André Crem para o banco de dados do CISIT Unicamp. 1. Soma das categorias preta e parda da variável de cor raça do IBGE. Em situação semelhante está o comportamento do desalento, ou desemprego de longa duração, impactando muito mais as populações negras femininas e masculinas que as populações brancas. O fenômeno do desalento acompanhou o crescimento recente do desemprego, desde 2016, período em que aumentou cada vez mais a diferença entre a população negra desalentada em comparação com a branca, GRACO 6. Esse componente de desigualdade é estrutural, e não se alterou em 2020. A única variável que diminuiu ao final da primeira fase mais aguda da pandemia foi o comportamento de atividade dos homens negros, em consequência da elevação da informalidade nesse período e da sobre-representação da população negra nas ocupações informais. A partir de 2021, com a retomada de parte dos empregos perdidos, porém em condições de trabalho piores que antes da pandemia, as populações em desalento diminuíram, a de homens negros mais rapidamente que os outros, ainda que as diferenças de gênero e raça permaneceram. 22. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. GRACO 6, desalento por sexo e raça, em milhares. Fonte, microdados PNAD IBGE elaboração de André Crem para o banco de dados do CISIT Unicamp. 1. Soma das categorias preta e parda da variável de cor raça do IBGE. A combinação do aumento do exército de desempregados no Brasil com as mudanças na ordem trabalhista empenhadas desde o golpe de 2016 levou a um recuo bastante significativo nas formas de contratações protegidas no mercado de trabalho. O peso dos trabalhadores formais, servidores públicos, empregadores e trabalhadores com carteira assinada, reduziu-se mais de 3 pontos percentuais, pp, desde 2016, formando hoje 50,9% da população ocupada, enquanto a proporção da ocupação informal, trabalhadores por conta própria,
assalariados sem carteira e trabalhadores em regime familiar, aumentou para 49,1%, GRACO 7. Isso sem contar que dentro mesmo do universo considerado protegido do trabalho as novas formas precárias de contratação permitidas pela reforma trabalhista de Temer e pelas medidas provisórias subsequentes durante o governo Bolsonaro estão mais presentes, originando contratos legais, mas sem proteção mínima do trabalho. 23. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. GRACO 7, Evolução do trabalho precário, posição na ocupação, 2012-2021. Fonte, IBGE. Elaboração André Calistri. No entanto, os dados de início e M da série escondem um fenômeno muito característico da segunda crise do mercado de trabalho, que foi o choque de formalização e informalização provocado pela pandemia, o que levou a análises equivocadas sobre uma aparente melhoria da estrutura de mercado de trabalho. Ocorre que, como veremos adiante, o encurtamento do mercado de trabalho foi um fenômeno essencialmente de saída de trabalhadores informais da atividade econômica, que provocou, na população ocupada restante, um aumento artificial da formalização, que rapidamente se reverteu em sua tendência anterior de aumento da informalidade. Esse fenômeno da formalização na segunda crise já havia sido completamente revertido em maio de 2021, segundo os dados da PNAD contínua, devido especialmente a um crescimento acentuado dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ, logo sem nenhum tipo de proteção trabalhista. 24. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. A desagregação das principais posições ocupacionais por sexo e raça evidencia o problema da desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. Como pode ser observado no GRACO 8, as taxas de informalidade são significativamente mais elevadas para os negros, tanto homens quanto mulheres. Na média, a taxa de informalidade das mulheres é inferior à dos homens, o que pode ser um resultado contraintuitivo. Isso se explica fundamentalmente pela maior presença das mulheres no setor público estatuário, formal, que representa 10,5% da ocupação feminina e 6,3% da ocupação masculina, e pela maior presença de homens entre os trabalhadores por conta própria, que apresentam um alto grau de informalidade. No entanto, entre os assalariados privados, incluindo as pessoas que trabalham no serviço doméstico, a taxa de informalidade é mais elevada para as mulheres, 18,5%, em comparação com os homens, 15,8%. GRACO 8, Emprego informal sobre o total da ocupação, por sexo e raça, em porcentagens. Fonte, Microdados PNAD IBGE. Elaboração de André Crem para o Banco de Dados do CISIT Unicamp. 1. Soma das categorias preta e parda da variável de cor-raça do IBGE. 25. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Observando a experiência histórica do Brasil em relação ao mundo desenvolvido, tem-se claro que não havia nada essencialmente impeditivo em avançar na distribuição funcional da renda em favor do trabalho. O problema é que isso necessariamente implicava permitir crescimento dos salários acima do crescimento da produtividade por meio, principalmente, dos seguintes mecanismos: a política de valorização do salário mínimo, a política de pleno emprego e a estruturação do mercado de trabalho, aumento da formalização. A crise econômica, o golpe de 2016 e o governo Bolsonaro destruíram ou bloquearam cada um desses mecanismos de avanço da participação do trabalho nos frutos do progresso. Os curtos períodos na história brasileira em que crescimento e redução da desigualdade estiveram juntos, como já assinalado, mostram, em última instância, como o que impediu o avanço do modelo está mais relacionado à falta de resiliência social em conviver com mudanças estruturais do que à ausência em si de mudanças estruturais. Apesar de termos vivido intensos períodos de crescimento econômico e industrialização durante o século XX e início do século XXI,
A classe trabalhadora desfrutou apenas episodicamente dos frutos do progresso. E a incapacidade de retomar essa dinâmica positiva no mundo do trabalho determina um ciclo longo de mediocridade civilizatória no Brasil, ciclo este que segue a pleno vapor. Acentuado aumento da população fora da força de trabalho. Diferentemente das crises anteriores, a pandemia e seus efeitos catalisadores sobre o ultraliberalismo do governo Bolsonaro está reduzindo estruturalmente o tamanho do mercado de trabalho. O mecanismo desta redução é a saída de milhões de trabalhadores da população economicamente ativa, que em 2020 e 2021 esteve 26. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Associado tanto à insegurança de sair em busca de emprego durante a fase mais aguda da pandemia, quanto ao desaparecimento repentino de um grande número de postos de trabalho. Este desaparecimento é fundamentalmente um fenômeno do trabalho urbano, em especial indústria e serviços, cujo movimento conjuntural na pandemia se combina a uma transformação global do capitalismo em direção a um padrão tecnológico muito mais automatizado e intensivo em substituição de mão de obra. Estamos no meio de um processo de transformação do direito ao trabalho em um mundo sem empregos. O GRACO 9 mostra os movimentos da crise econômica que desagou no golpe de 2016 e o impacto da pandemia em 2020. Nota-se que o movimento iniciado com a crise de 2015 foi um progressivo aumento da população economicamente ativa e de relativa estabilidade tanto da população ocupada, até 2018, quanto da taxa de participação. Isso significa que a população desocupada cresceu, tal como evidenciado antes, pois a estrutura produtiva não foi capaz de absorver a massa de trabalhadores que buscarão ativamente um emprego. O segundo momento, a partir do início de 2020, é bastante peculiar, pois evidencia o mecanismo perverso de encurtamento do mercado de trabalho como resultado da forma como o combate à pandemia foi encaminhado pelo governo Bolsonaro. Sem uma política clara desde o início sobre a defesa da quarentena para todas as pessoas e a busca de meios materiais para viabilizá-la, o nosso mercado de trabalho, que é tipicamente dualizado entre setor formal e informal, viu seus postos de trabalho em serviços não essenciais desaparecerem com as medidas sanitárias corretamente adotadas pelos governadores, sem um conjunto de medidas protetivas dos postos de trabalho por parte do governo federal. A hesitação e dúvida sobre tanto o auxílio emergencial para trabalhadores informais, que somente seria sancionado em 1º de abril. 27. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. De 2020, transcorrido mais de um mês de pandemia, quanto ao sistema de proteção necessário ao mundo formal de trabalho para enfrentar essa situação, provocou um forte impacto, expulsando mais de 10 milhões de pessoas do mercado de trabalho em poucos meses. A partir do terceiro trimestre de 2020 começa a haver uma reversão desse quadro, que se completa somente no último trimestre de 2021. GRACO 9, condição de ocupação da população de 14 anos e mais, população economicamente ativa, PEA, população ocupada e população fora do mercado de trabalho 4, em milhares. Fonte: PNAD contínua IBGE. Elaboração André Calistri. 4. No grupo fora da força de trabalho estão inseridas as pessoas desalentadas, aquelas que desistirão de procurar empregos por não os encontrar, aposentadas, com incapacitação e as pessoas que possuem condições de trabalhar, mas não estavam buscando ativamente um emprego no período da pesquisa, denominado força de trabalho potencial. O encurtamento do mercado de trabalho na pandemia também foi desigual na sociedade, afetando muito mais as mulheres que os homens, devido a duas razões principais. Em primeiro lugar, pela importante concentração da ocupação feminina em setores muito afetados pela pandemia, como os serviços domésticos, de saúde, administrativos, bares, restaurantes e hotelaria, comércio e turismo. Em segundo lugar,
pelo significativo aumento da carga de trabalho doméstico e de cuidados não remunerados assumida principalmente por elas, devido ao fechamento repentino dos 28. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Serviços públicos como as escolas, creches, serviços de atenção a pessoas idosas e com deficiência, entre outros. Como a sociedade brasileira pouco reconhece o peso do trabalho doméstico e de cuidados não remunerado na geração e sustentação da riqueza nacional, as mulheres foram duramente prejudicadas pelo aumento repentino da jornada não paga de trabalho doméstico e de cuidado nos seus próprios domicílios. O maior grupo de pessoas em idade ativa fora do mercado de trabalho é constituído pela mulher negra, seguido pela mulher branca e pelo homem negro, ocupando o homem branco o grupo menos atingido da população fora do mercado de trabalho, GRACO 10. Estas posições têm se mantido historicamente, mas é possível perceber que há uma tendência de crescimento constante da população negra fora do mercado do trabalho, homens e mulheres, efeito esse que não tem se observado na população branca. Em outras palavras, a desigualdade racial em relação a esse indicador tem aumentado, ainda que as desigualdades de gênero neste caso sejam mais acentuadas. GRACO 10, população fora da força de trabalho, por sexo e raça, em milhares. Fonte: Microdados PNAD IBGE. Elaboração de André Crem para o banco de dados do CISIT Unicamp. 1. Soma das categorias preta e parda da variável de cor raça do IBGE. 29. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Outro olhar relevante sobre a desigualdade desse agrupamento de pessoas fora do mercado de trabalho é por faixas etárias. É esperado que a faixa de 60 anos ou mais tenha maior participação neste grupo, mas seu comportamento na pandemia é diferente das outras faixas de idade. A população fora do mercado de trabalho de todas as faixas etárias, com exceção da de 60 anos e mais, aumentou a partir do começo da pandemia e começou a diminuir no segundo semestre de 2020. No entanto, a saída do mercado de trabalho das pessoas de 60 anos e mais continuou se acelerando mesmo após a passagem da primeira onda de contaminações e a breve retomada econômica do NAU de 2020, GRACO 11. Também é esperado que seja elevada a participação de adolescentes de 14 a 19 anos fora do mercado de trabalho no total de pessoas nessa situação, mas esse indicador havia apresentado comportamento declinante desde 2016, quando a situação de crise econômica passou a forçar a entrada desse segmento ainda em idade escolar no mercado de trabalho em busca de renda para suas famílias em crise. GRACO 11. População fora da força de trabalho, por faixa etária, em milhares. Fonte: Microdados PNAD IBGE. Elaboração de André Crem para o banco de dados do CISIT Unicamp. 30. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. O fenômeno do encurtamento do mercado de trabalho levou a uma situação inédita no Brasil, em que mais da metade da população em idade ativa estava ou fora do mercado de trabalho ou desempregada. O efeito da perda de renda e aumento da desigualdade consequente disso só não foi tão agudo devido ao amortecimento promovido pelo auxílio emergencial e as políticas de redução da jornada de trabalho com compensação parcial pela regra do seguro-desemprego. No entanto, o problema demográfico está dado, como mostra o GRACO 12. Esse salto para fora do mercado de trabalho revela uma pressão potencial sobre a sociedade muito grande, que pode ser explosiva à medida em que as medidas de sustentação emergencial da renda do trabalho sejam retiradas abruptamente, sem que a pandemia se tenha resolvido. GRACO 12. Composição da população em idade ativa. PNAD contínua IBGE. Fonte: PNAD contínua IBGE. Elaboração André Calistri. 31. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática.
Ainda que os efeitos reais sobre as rendas domiciliares durante a pandemia tenham sido mitigados pelo sistema de auxílios emergenciais elaborados sob intensa pressão da oposição ao governo Bolsonaro, a variação negativa, tanto da população ocupada quanto da população economicamente ativa e, mais grave ainda, da massa salarial habitual, terá impactos profundos tanto para as possibilidades de retomada do crescimento após a pandemia quanto para o financiamento do estado de bem-estar, com uma massa salarial gravemente deprimida. O GRACO 13 mostra uma queda de menos 5,9% da massa salarial, menos 8,5% na população economicamente ativa e menos 9,6% na população ocupada no trimestre entre abril e junho de 2020, ápice da primeira onda do coronavírus no país. Essa depressão do mundo do trabalho ainda não foi recuperada pelo movimento de retorno da atividade iniciado no segundo semestre de 2020, e provavelmente não retornará ao mesmo patamar pré-pandemia em 2021. GRACO 13, variação em relação a 3 trimestres móveis anteriores. Fonte: PNAD contínua IBGE. Elaboração André Calistri. 32. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Os dados a seguir evidenciam a imensa desigualdade de gênero e raça em relação aos rendimentos do trabalho, que pouco tem se alterado nas crises do mercado de trabalho do ultraliberalismo e da pandemia. GRACO 14. Considerando as rendas médias de todos os trabalhos, o homem branco recebe em média 2,2 vezes mais que a mulher negra, a mulher branca recebe 1,7 vezes mais que a mulher negra, e o homem negro, mesmo este sendo mais informalizado que a mulher negra, como visto anteriormente, recebe em média 1,3 mais. Esses dados evidenciam o peso que as disparidades nas rendas do trabalho têm sobre a configuração das desigualdades de gênero e raça no mundo do trabalho e na sociedade em seu conjunto, mesmo sabendo que o mercado trabalho, como um todo, é o principal motor da redistribuição da renda domiciliar per capita. E mostra que a redução das desigualdades de rendimentos entre homens e mulheres, negros e brancos é fundamental para o avanço de um projeto progressista na sociedade brasileira, indispensável para potencializar a capacidade redistributiva do mercado de trabalho. GRACO 14. Disparidades de rendimentos habituais médios de todos os trabalhos por sexo e raça em relação à mulher negra população ocupada. Fonte: Microdados PNAD IBGE, elaboração de André Crem para o Banco de Dados do CISIT Unicamp. 33. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. A margem estreita de manobra para a saída da dupla crise estava evidenciada na pesquisa PNAD-Covid, elaborada pelo IBGE para atender às necessidades de compreender a dinâmica da pandemia mensalmente, mas que, infelizmente, foi descontinuada em novembro de 2020. Essa pesquisa revelou um dado bastante preocupante sobre a pressão que o mercado de trabalho estaria a enfrentar, para além do tradicional desalento e subocupação captado pela PNAD contínua. Há uma população em idade ativa que está fora do mercado de trabalho e que, portanto, não é considerada nos cálculos da taxa do desemprego, mas que gostaria de ter trabalhado na semana de referência. E essa população é muito superior ao número de desalentados captados pela PNAD contínua a partir do NAU de 2020. Como pode ser visto na tabela 2, entre 14,5 milhões a 24,8 milhões de brasileiros estavam fora do mercado de trabalho, mas gostariam de trabalhar em 2020, e um dos motivos para não terem trabalhado foi a pandemia. Uma parte significativa deste contingente passou a procurar trabalho, sem encontrá-lo, e disto advém a histórica taxa de desemprego registrada no NAU de 2021. Se todo o contingente de trabalhadores na inatividade, mas com vontade de trabalhar, procura sem emprego em 2020, a taxa de desocupação total poderia ter chegado a inimagináveis 31,04% do total da população economicamente ativa, quase tão altas quanto as enfrentadas por adolescentes e jovens até 19 anos,
como se pode observar no gráfico 18 do capítulo 2.5. Este cenário não ocorreu. O mercado de trabalho recuperou parte da população que estava fora e a taxa de participação aumentou. No entanto, o PRL do emprego piorou significativamente, aumentando a informalidade, e a taxa de desemprego parece estabilizada em patamar ainda muito elevado e superior ao período anterior à pandemia. Estamos, assim, diante de um cenário de avanço profundo da precarização do emprego. 5M 2020 As taxas de desocupação dos adolescentes e jovens entre 14 e 19 anos chegou a 48,3% no caso das mulheres e a 35,6% no caso dos homens. 34. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Tabela 2 PNAD Covid de 2020, em milhares, descontinuada. Fonte, IBGE. Maio-novembro. Pessoas fora da força de trabalho 75.360 72.042 pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho, mas gostariam de trabalhar, de 26.294 24.068. Pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade, mas que gostariam de trabalhar. 18.455 13.651. Pessoas desocupadas, a 10.129 14.038. Pessoas na força de trabalho, 1.000 pessoas, b 94.533 98.699. Pessoas na força de trabalho e pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho, mas gostariam de trabalhar na semana anterior, c. 120.827 122.767. Taxa de desocupação, AB, 10,70% 14,22%. Taxa potencial de desocupação, A mais D, C, 30,10% 31,04%. Imbricada à dupla crise econômica e pandêmica, há também uma crise estrutural do emprego, gerada pela rápida dissolução entre as categorias de trabalho e de renda, pela introdução de formas desregulamentadas de teletrabalho e pela explosão do trabalho sob demanda por aplicativos, sem qualquer tipo de proteção social ou trabalhista. Pois muitos serão expelidos do mercado de trabalho após o incremento das novas tecnologias e simultaneamente foram segregados pelo processo desigual e caótico do combate à pandemia promovido pelo governo Bolsonaro. Tamanhas dificuldades, porém, não diminuem a utopia do reconhecimento do trabalho como direito social, para além da sua já atestada centralidade na geração de toda a riqueza nacional. O tema do trabalho está mais forte, urgente, simultaneamente, desafiador, para um novo modelo de desenvolvimento econômico centrado no bem-estar social e na redução radical das desigualdades. 35. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Mas para isso, precisamos de um novo pacto civilizatório, como continuará a ser discutido ao longo desse texto. Um novo projeto para o mercado de trabalho brasileiro. A reconstrução civilizatória do Brasil é um desafio cuja centralidade está na questão social. Assim como foi a estratégia dos governos Lula e Dilma, é fundamental buscarmos um novo modelo de desenvolvimento centrado na redução das desigualdades e no combate à pobreza. No centro deste modelo está a ação do Estado de bem-estar social e a construção de um mundo do trabalho mais próspero, menos desigual e pleno de direitos. O Partido dos Trabalhadores, PT, tem em sua memória genética a certeza de que a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras e a melhor destinação de recursos públicos para as populações em situação de pobreza são a fonte do dinamismo social e econômico de todo o Brasil. Mais do que a certeza do caminho, a experiência de governo ensinou ao partido como trilhá-lo, fortalecendo instrumentos já existentes duramente construídos pela Constituição Federal de 1988, aprimorados e inovados pelos governos petistas.
Nesse espírito, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, lançado pelo PT em 2020, tinha como objetivo estabelecer o conjunto essencial de políticas públicas para novamente impulsionar a ascensão social dos brasileiros, compreendendo os novos desafios impostos à política social pela experiência ultraliberal desde o golpe de 2016 e pelo desastre do governo Bolsonaro na condução do combate à pandemia. O neoliberalismo não é mais unanimidade mesmo entre seus antigos defensores. Não só pela ascensão da China, mas pela nova política econômica adotada pelo governo Biden e seu plano de investimentos de 6 trilhões de dólares. 36. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática, que contempla um amplo programa de obras, de investimentos em inovação e uma grande expansão das políticas sociais, sem contar na ênfase às políticas de enfrentamento do aquecimento global. Sabemos que não há redução da desigualdade sem o fortalecimento da classe trabalhadora, e que não há empregos se não houver um projeto de desenvolvimento nacional organizando e estimulando os investimentos nos setores produtivos da economia. Os entraves são evidentes, dados pela reforma trabalhista, que impede a regulação adequada do mercado de trabalho em direção à formalização, e pelo teto de gastos, que impede uma nova política de valorização do salário mínimo e bloqueia uma política consistente de crescimento econômico. O Brasil precisa, em primeiro lugar, vencer os efeitos devastadores da Covid-19 no país, onde as pessoas precisavam ter tido meios concretos de permanecerem em casa sem trabalhar nem buscar trabalho, inclusive os trabalhadores informais que passaram a estar impedidos de exercer suas atividades. Os efeitos da redução do auxílio emergencial, tanto em relação ao valor do benefício quanto à sua cobertura, e de seu desaparecimento no início de 2021, foram sentidos na dinâmica do mercado de trabalho, por meio da piora da estrutura de emprego, pois não houve e não há uma política coerente de retorno à atividade laboral e oferta de postos de trabalho, que deveria ser impulsionada por investimentos públicos e privados. A substituição pelo Auxílio Brasil, AUNAL de 2021, programa que extinguiu o Bolsa Família, reduziu significativamente o público beneficiário que estava coberto pelo auxílio emergencial e estabeleceu um benefício médio de R$ 400,06, que, por motivos puramente eleitoreiros, foi aumentado para R$ 600 em agosto de 2022, com vigência até 31 de dezembro desse ano. Nesse contexto, o movimento do mercado de trabalho segue o padrão de absorção precarizada, e os efeitos disso são profundos sobre a estrutura de bem-estar do país. 6. Ver análise mais detalhada sobre esse processo em NATGSFPA, 2022. 37. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Como resultado de todo esse processo, o Brasil se encontra em situação econômica e social extremamente frágil. A perda dos postos de trabalho formais dificilmente se recuperará no curto prazo e a pobreza, a fome e a insegurança alimentar continuam aumentando. As boas práticas desenvolvidas durante os governos petistas serão uma referência central para o desenho e a implementação da política social e trabalhista adequada aos tempos de recuperação. Um dos focos desta recuperação consiste em atacar duramente a explosão do desemprego gerada pelo avanço das políticas neoliberais e a desestruturação do mercado de trabalho brasileiro aprofundada e acelerada pela pandemia da Covid-19. Além da revogação do teto de gastos e proposição de novo arcabouço macroeconômico e fiscal adequado a um projeto nacional de desenvolvimento, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil já propôs a criação imediata de 5 milhões de vagas emergenciais de emprego em prestação de serviços de destinação pública, com contratos de pelo menos 6 meses de duração e pagamento de um valor referente ao salário mínimo. Essa iniciativa está em sintonia com a necessidade de buscar formas ativas de participação do Estado no mercado de trabalho, para além da intermediação e capacitação, mas não prescinde do princípio maior,
de que é necessário um amplo programa de desenvolvimento nacional que direcione tanto os capitais públicos quanto os privados para o incremento do trabalho decente em nossa sociedade. A regulação do mercado de trabalho precisa rever drasticamente os entraves ao direito do trabalho criados pela reforma trabalhista, em especial o acesso proibitivo à justiça do trabalho, a inversão do negociado sobre o legislado, o sucateamento da organização sindical e garantir plenos direitos às novas formas contratuais criadas no bojo da reforma. A revisão, no entanto, deve olhar 38. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Para frente e incorporar direitos trabalhistas para as novas formas de contratação surgidas no âmbito da revolução digital. Em última instância, deve-se avançar no sentido da admissão de um novo marco regulatório do trabalho, independentemente do tipo de vínculo ocupacional e do número de horas trabalhadas, garantindo salário mínimo pleno, não proporcional, férias, descanso remunerado, licença saúde e parental, aposentadoria e seguro-desemprego para todos, entre outros direitos. Ademais, deve-se pensar formas de proteção das novas informalidades que estão emergindo das transformações tecnológicas do capitalismo contemporâneo, aceleradas pela pandemia. É necessária uma política ousada direcionada para a busca ativa, socialização e organização sindical de trabalhadores empreendedores, os contas próprias, muitos deles em plataformas digitais, que exercem jornadas de trabalho extenuantes e não compartilham de nenhum direito trabalhista, ainda que muitos deles apareçam como trabalhadores formais no novo CAGED. Estes trabalhadores são compostos fundamentalmente por jovens negros e negras, e estão sujeitos aos piores regimes de exploração do trabalho, e sem perspectiva de futuro que não seja a urgente sobrevivência. Também é necessário avançar no sentido da construção de um sistema único do trabalho com caráter nacional, descentralizado e financiado, gerido pelos entes federados, com a coordenação da União, garantindo a participação de representantes dos trabalhadores e empregadores, com os seguintes objetivos: promover o trabalho decente por meio da coordenação das políticas públicas de emprego, trabalho e renda e da integração dessas políticas com as áreas da previdência e assistência social, educação, saúde, desenvolvimento produtivo e desenvolvimento territorial, entre outras, com especial atenção à situação das mulheres, da população negra e das pessoas jovens e com deficiência, organizar e fortalecer um sistema integrado de 39. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Informações e pesquisas sobre o mundo do trabalho, fornecer subsídios técnicos e estatísticos ao sistema de educação e de qualificação profissional e tecnológica. O Estado deve agir para controlar a deterioração da estrutura do mercado de trabalho, o que demanda combater fortemente a informalidade e revogar os mecanismos ultraliberais aprovados desde o governo Temer com a reforma trabalhista. Novas formas de proteção do trabalho também devem ser pensadas, atuando para diminuir a volatilidade da renda pessoal que o novo mundo do trabalho promete para seus cidadãos comuns. Populações inteiras passarão por períodos contínuos de renda zero, fato esse que deve ser combatido pelo Estado social para além da lógica liberal de redistribuir vouchers a indivíduos pauperizados. A regulação do mercado de trabalho como ferramenta de redução das desigualdades corada por um novo projeto de desenvolvimento produtivo para o país, uma vez que restabelece os instrumentos para regular diretamente o nível de emprego, permitirá retomar o debate histórico de uma nova rodada de redução da jornada de trabalho, em um primeiro momento para 40 horas semanais, não apenas pelo uso de políticas econômicas cíclicas, mas pela abertura de postos de trabalho públicos temporários que impeçam a explosão cíclica do desemprego, acionando o papel do Estado como empregador de última instância. 40. A centralidade do trabalho no novo modelo de desenvolvimento e na retomada da construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática.